Bom dia, crianças! Vamos dando prosseguimento à nossa semana de trabalho, né, gente? Então, agora nós vamos pegar nosso livro de português, tá? Vamos todo mundo lá pegar o livro de português na página 101. Ok? Todo mundo aí prontinho? Na página 101, terceiro ano, nós temos o texto 4. O título é Quero saber se o porquinho da Índia é mesmo um porco. Vocês todos já devem conhecer o que é um porquinho da Índia, né? Muitas pessoas criam como animalzinho de estimação. São pequenos roedores mamíferos, né? Eles medem mais ou menos 25 centímetros. Podem chegar, né, o macho, até mais ou menos 1 quilo. Eles podem viver em gaiolas pequenas, porque eles não dão-se muito trabalho, porque são animais pequenos, então eles cabem em qualquer lugar. É um animal que chama muita atenção das crianças, porque é um animal muito dócil. Ele adora receber carinho. E vocês, crianças, adoram, né? A gente vê na escola, quando chega um cachorro lá, como vocês ficam. Quer levar o cachorro até para a sala de aula, não é mesmo? Então, esse texto aqui vai falar sobre esse animalzinho. Não se sabe direito a origem dele. Apesar do nome dele, porquinho da Índia, ele não é porco e muito menos veio da Índia. Então, a gente não sabe direito a origem dele. Então, vocês vão ler várias vezes, preparar a leitura, tá bom? Que a Tia vai ler uma vez, mas vocês vão ler várias vezes, ok? Então, vamos lá. Quero saber se o porquinho da Índia é mesmo um porco? Não! O porquinho da Índia, também conhecido como pré-A ou cobaia, não é um porco. É uma espécie de roedor de tamanho médio do gênero Cavia, que foi domesticado pelo homem, assim como o cachorro, o gato e outros animais de estimação. Todas as formas selvagens desse animal são naturais da América do Sul, onde ocorre em quase todos os locais, com exceção de parte da Amazônia e nas partes mais ao sul do Chile e da Argentina. Em quase todo o mundo, há pessoas criando porquinhos da Índia de estimação ou para experiências em laboratórios, né? Também muito usado para fazer experiências em laboratórios. Eles fabricam remédio, né? Um medicamento e testam em porquinhos da Índia. Esse roedor foi domesticado há milhares de anos. As escavações arqueológicas no Peru e na Colômbia encontraram espécimes de 9.000 anos e eles parecem ter sido domesticados desde 4.500 anos atrás para serem utilizados como alimento e para o uso em rituais religiosos. Tá bem, né? Certas seitas religiosas usam ele para certos rituais. Até hoje, os porquinhos da Índia servem como alimento, principalmente no Peru, mas também na Bolívia, no Equador, na Colômbia, no Nordeste do Brasil, até aqui no Brasil. Escavações arqueológicas na Europa encontraram restos de porquinho da Índia datando dos anos 1500, na época da descoberta do Brasil, olha só. A origem do nome, porquinho da Índia, é difícil de explicar, porque eles não são porquinhos e muito menos vieram da Índia. A principal hipótese para o nome Índia é que, no século XVI, quando os navegadores espanhóis buscavam um novo caminho para as Índias, em busca de especiarias, chegaram por engano às terras sul-americanas, mais exatamente ao atual Peru. Nesse lugar, tiveram contato com os porquinhos, que eram um dos pratos principais na região. Ao retornarem com esses bichinhos para a Europa, os animais passaram a ser associados à Índia. Os indígenas brasileiros também comiam os porquinhos da Índia, aos quais chamavam de sabujê, que significa rato que se come. O emprego do nome porquinho pode ter vindo da sua aparência. Dá uma olhada só no corpinho dele. Não parece mesmo um mini porco? Tanto parece que seu nome científico é Cavia porcellus. Porcellus significa porquinho, né? Então, se a gente observar o porquinho da Índia, ele realmente parece uma miniatura de porquinho, né?
É uma hipótese porque ele ganhou esse nome. Não se sabe direito a origem desse nome dele, né? Porquinho da Índia. Vamos virar na página 102. Dialogando. Você também tem dúvidas a respeito dos animais ou de outros elementos da natureza? Quais são suas dúvidas, né? Você tem dúvida de quê? Qual a sua dúvida? Quando a gente tem dúvida, o que a gente faz? O que a gente faz com essa dúvida? Quando você quer saber o porquê de alguma coisa, o nome de alguma coisa, por que tem aquele nome, por que aconteceu, o que você pergunta? Para quem você busca as respostas? Quando surgem as dúvidas, o que você costuma fazer? Faz perguntas às pessoas mais velhas? Pesquisa sobre o assunto em livros e na internet? Né? Você pode pesquisar. Hoje nós temos o Google aí, como diz, o Google sabe tudo, né? Responde tudo. Você pode perguntar para papai, para mamãe, para vovó, né? Para uma vizinha. Aí você vê para quem as pessoas fazem parte do seu dia a dia, você vai perguntando. Aí quando você vê que tá difícil, vai lá no Google que ele responde também, né? Já viu um pouquinho da Índia? O que acha desse bichinho, né? Tenho certeza que você já conhece esse bichinho, né? Muito bonitinho, muito fofinho. A gente gostando de pegar, ficar alisando, um fofinho tão macinho, não é mesmo? Análise e reflexão do texto. Vocês vão fazer a página 102, 103 e 104 até você é o autor, tá bom? Até você é o autor, só. Que aí o reviso que aprendeu é na próxima aula. Vocês vão dar um pause aí, que já já a tia volta pra gente fazer a correção, ok? Muito bem. Vamos fazer aqui então, né, a correção. Número 34. Dê o significado das palavras em negrito a seguir. Aí, quando eu procurar, gente, o significado da palavra, vocês vão no dicionário, né? Pode pesquisar na internet se vocês quiserem. Vocês vão colocar uma palavra que não vai mudar o sentido da frase, né? Igual a frase está aqui. Uma palavra que tem o mesmo sentido, para não perder o sentido da frase. Uma palavra que tem o mesmo significado. Outra palavra com significado, né? Semelhante, que significa a mesma coisa. Letra A. É uma espécie de roedor de tamanho médio do gênero Cavia que foi domesticada. Olha a palavra em negrito, domesticada pelo homem. Reticências, que a frase continua. O que quer dizer domesticada? Domesticada é o mesmo que o quê? Que é domado, né? Que é amansado. Letra B. Começou com reticências, quer dizer que tinha alguma coisa que foi falado antes, né, gente? Com exceção, olha a palavra em negrito, exceção, de parte da Amazônia e nas partes mais ao sul do Chile e da Argentina. O que é exceção? Quer dizer que menos, né? Menos, não incluiu a parte da Amazônia, ou excluiu essa parte da Amazônia e nas partes do sul da Argentina. Então, ele não incluiu, excluiu. Letra C. As escavações arqueológicas no Peru e na Colômbia encontraram espécimes de 9.000 anos. Escavações arqueológicas. O que significa essa expressão? Significa o quê? É um buraco no terreno, né? Muito antigo, muito velho. D. Quando os navegadores espanhóis buscavam um novo caminho para as Índias, em busca de especiarias. O que quer dizer especiarias? Nós já falamos na sala. Lembra? Na época do descobrimento, os portugueses vieram buscar aqui as nossas riquezas. Uma das riquezas eram especiarias. O que quer dizer especiarias? É erva ou planta aromática usada para dar sabor, né? Dar aroma, cheiro aos alimentos. Página 103. Número 35. Volte ao texto e pinte de amarelo o trecho que explica o que é um porquinho da Índia. Então, vamos lá, no início do texto, vamos colorir de amarelo. Vai estar no primeiro parágrafo, lá mais ou menos no meio, do meio para frente. Todas as formas... Não, aqui não, desculpa. Na segunda frase, tá? Segunda frase, olha. Começa assim, ó. Não, o porquinho da Índia também, conhecido como preá ou cobaia, não é um porco. Aí vai a segunda frase. É uma espécie de roedor de tamanho médio do gênero Cavia que foi domesticada pelo homem, assim como o cachorro, o gato
e outros animais de estimação. Então, você vai marcar de amarelo, é uma até estimação, tá bom? Aí tá falando, né? O que é um porquinho da Índia. Agora, letra B, verde. Você vai colorir de verde o trecho que conta a origem do nome desse animalzinho, que fala sobre a origem do nome dele. Vamos lá. Agora sim, mais um pouquinho para lá do meio do primeiro parágrafo. Todas, se você coloriu até a estimação, estou continuando, agora verde. Todas as formas selvagens desse animal são naturais da América do Sul, onde ocorre em quase todos os locais, com exceção de parte da Amazônia e nas partes mais ao sul do Chile e da Argentina, tá? Então, vai começar em todas as formas selvagens até o Chile e a Argentina, no final do primeiro parágrafo, tá bom? Ok? Letra C, azul, agora, o suposto porquê de chamarem o bicho de porquinho. Por que eles chamam esse bichinho de porquinho, né? Agora de azul. Então, vamos lá. Primeiro, segundo, terceiro, no quarto parágrafo. A origem, começa a marcar de azul. A origem do nome porquinho da Índia é difícil de explicar, porque eles não são porquinhos e muito menos vieram da Índia. A principal hipótese para o nome Índia é que no século XVI, quando os navegadores espanhóis buscavam um novo caminho para as Índias, em busca de especiarias, chegaram, por engano, às terras sul-americanas, mais exatamente no atual Peru, até no Peru, tá bom? Color de azul de origem até Peru. Ok. Número 36. Tanto antigamente como hoje, o porquinho da Índia sempre serviu como animal de estimação? Então, tanto antigamente como hoje, o porquinho da Índia sempre serviu como animal de estimação? Explique. Não, né? Antigamente ele era domesticado para ser utilizado como alimento e para uso em rituais religiosos. Hoje, além de ser um bicho de estimação, é usado em experiências nos laboratórios. 37. Qual é a sua opinião sobre o uso de animais em testes e experiências em laboratório? Comente. O que você acha? Você acha que está certo, que eles devem, né, os cientistas devem fazer experiências usando animais? Né? Eles criam medicamento e vão testar esse medicamento, né? Se vai dar certo, se não vai, em animais? Você é a favor? Você é contra? Por quê? O que você acha? Coloca a sua opinião aí. Número 38. Por que as frases não? O porquinho da Índia também, conhecido como preá ou cobaia, não é um porco. Terminam com um ponto de exclamação? Por que vocês acham? Porque a resposta à pergunta foi dada de modo que? Enfático, incisivo, exclamativo, né? Quando você está brincando, conversando com um colega, você fala não, né? Você está dando ênfase para ficar forte mesmo, não é mesmo? Enfático, incisivo. Não e não. E na frase, não parece mesmo um mini porco? Com um ponto de interrogação? Por quê? Porque é uma pergunta, né? Não parece mesmo um mini porco? Está fazendo uma pergunta, um questionamento. 39. Os indígenas brasileiros também comiam os porquinhos da Índia, aos quais chamavam de sabujê. Começa até com essa cedilha, né, gente? Nossa língua nós sabemos que não existe palavra começada assim, né? Mas é a palavra indígena. O que significa sabujê? Tem aqui no texto, lá no finalzinho do texto, olha. No último parágrafo, olha, os indígenas brasileiros também comiam os porquinhos da Índia, aos quais chamavam de sabujê, que significa o quê? Rato que se come. Muito bem. Letra B, na página 104. Pesquise palavras indígenas, escolha 3 e escreva a seguir com os seus significados. Então, eu coloquei 3 aqui, vocês vão escolher, né, gente? Pesquisarem à vontade, colocar o significado delas. Eu coloquei aqui, babaçu, do Tupi-Guarani, né, o baguaçu, significa fruto grande. E buriti também significa o quê? Tupi-Guarani é um alimento, uma árvore alta
de alimento ou de vida. Curumim. Curumim também é origem tupi, que designa, de modo geral, crianças indígenas. As crianças indígenas são chamadas de curumim. Agora você é o autor. Imagine que você tenha como animal de estimação um porquinho da Índia. Escreva uma história contando um fato inusitado que tenha acontecido com você e ele. Imagine uma aventura, né? Você está cuidando do seu porquinho lá, de repente ele foge, de repente o seu gato come o seu porquinho, o cachorrinho, não sei, você inventa, vocês são ótimos para isso, tá bom? Se quiser, assim como acontece nos filmes e nos desenhos animados, faça de conta que ele tem a capacidade de pensar, né? Falar e agir como ser humano. E crie um conto fantástico. Dê um título a seu texto, viu? Pode fazer de conta, né? Que ele fala, que ele pensa. Pode fazer um diálogo dele com outro personagem, tá bom? Capricha e manda pra mim, tá bom, terceiro ano? Por hoje é só. Um beijo no coração de vocês. Tchau!